Olá! Bem-vindos a mais uma exploração de ideias aqui com a gente. Olá. Hoje a gente vai mergulhar num tema que, olha, sempre dá o que falar. O karma. Ah, sim. Um clássico. Aquela ideia de que tudo que vai, volta, né? Mas será que é só isso? Tão simples assim? Geralmente não é, né? Pois é. Muita gente logo pensa em karma como, sei lá, um castigo cósmico, um destino do qual não dá pra fugir. Uma sentença quase. Isso, mas e se for diferente? E se for mais sobre aprender do que sobre pagar uma conta? Essa é a provocação. Uma ótima provocação para começar. E para investigar isso, a nossa fonte hoje são alguns trechos da 7ª edição do livro O Karma e Suas Leis. É uma edição de 2025, bem ampliada, quase o triplo da original lá de 2004. Um trabalho extenso, então. Dos autores Dalton Campos Roque e Andréa Lúcia da Silva. Exatamente. E o objetivo deles, pelo que dizem, é justamente tirar um pouco o mistério do karma, sabe? Trazer uma visão mais profunda, mais prática, talvez até mais libertadora. Faz falta uma abordagem assim mais clara. Então, a nossa missão aqui hoje é essa: explorar juntos o que esses trechos trazem de interessante, para tentar entender o karma além daquele senso comum, né? Desmistificar um pouco. E o legal é que o livro tenta fazer isso de um jeito didático, com exemplos do dia a dia e até umas pontes meio inesperadas, assim, entre espiritualidade e conceitos de física, de matemática. Olha que interessante. Uma abordagem multidisciplinar. Sim, eles falam de uma colaboração bem peculiar na escrita. O conhecimento que eles chamam de anímico-matemático do Dalton, a sabedoria espiritual, que viria de guias como Ramatis, e o toque de amor, de sensibilidade da Andréa. Vamos ver no que isso deu, né? Vamos lá. Uma combinação curiosa. Para começar, vamos direto naquele ponto que mais pega. Karma é castigo. O livro parece que bate de frente com essa ideia. Sim, é um ponto central deles. Aliás, logo no prefácio tem uma frase do Wagner Borges que eu achei bem marcante, define a proposta. Karma não se paga com sofrimento, se quita com trabalho. Essa frase é excelente. Resume bem a filosofia que eles apresentam. Muda tudo, né? Muda, porque tira aquele peso da punição divina, do olho por olho cósmico. A perspectiva aqui é outra. É o karma como uma lei universal, sim, de causa e efeito. Mas o foco principal é o aprendizado, o reequilíbrio energético, a evolução da consciência, sabe? Uhum. Não é um sistema de contabilidade frio, tipo débito e crédito, gerenciado por um juiz cósmico que fica lá punindo. É mais um mecanismo inteligente de ajuste. Um ajuste. Isso. E eles batem muito na tecla da complexidade, da subjetividade. Cada caso é um caso. Não tem fórmula mágica, receita de bolo para o karma. Entendi. Então, em vez de ser uma sentença, tipo, você fez isso, agora vai sofrer aquilo, seria mais como um feedback da vida. Um espelho das nossas ações, das intenções, mostrando onde a gente precisa ajustar o rumo. É uma ótima analogia, sim. Um feedback. O livro argumenta que a lei do karma opera com uma justiça que eles chamam de imanente. Ou seja, a própria energia das nossas ações, das nossas intenções, é que gera as consequências. E essas consequências são correspondentes. Elas vêm para ensinar, para restabelecer o equilíbrio. O fim último seria sempre a evolução da consciência. E parece que eles se preocuparam muito em tornar isso acessível, né? Mencionam que tentaram usar uma linguagem mais coloquial. Sim, menos acadêmica, mais próxima do leitor. Com muitos exemplos práticos, ilustrações, para facilitar mesmo a compreensão de uns temas que podem ser bem abstratos, né? Profundos, com certeza. A intenção parece ser essa mesmo, corrigir umas distorções que rolam por aí e oferecer ferramentas para quem está buscando autoconhecimento, uma vida mais lúcida, mais consciente. E eles têm até um outro livro, né? Que complementa esse. Isso, o Dharma e suas leis. Deve explorar o outro lado da moeda, as ações positivas, o propósito. Mas voltando ao karma, um ponto que o livro detalha são os diferentes caminhos que a gente pode seguir na jornada evolutiva.
e como isso se liga ao karma. Eles descrevem 3 vias principais. A primeira é a que chamam de caminho da ignorância. Ah, sim. Esse seria o caminho, segundo eles, trilhado pelas massas impensantes. É um termo forte, né? É um pouco. Mas a ideia é se referir àquelas pessoas que vivem mais no piloto automático, sem muita reflexão sobre o porquê das coisas, sobre as consequências dos atos, o propósito da vida. Uhum. É descrito como um caminho mais longo, frequentemente mais doloroso também, marcado por reencarnações que eles chamam de compulsórias, onde a pessoa tem pouca ou nenhuma escolha consciente sobre as experiências que vai ter. E o foco é mais no... Predominantemente no egoísmo, no interesse próprio acima de tudo. A essa dinâmica mais individualista, focada no eu, eles dão o nome de ego-karma. O livro usa uma figura que mostra isso como uma jornada mais fechada em si mesma. Entendi. Aí teria um segundo caminho, o da fé e devoção. Como que seria esse? Neste caso, a evolução aconteceria pela religiosidade sincera, pela prática da caridade desinteressada, pela devoção a um ideal maior, a uma divindade, a um mestre. O foco aqui já sai um pouco do indivíduo e se expande para o grupo. Ah, tipo a comunidade religiosa? Isso, a comunidade religiosa, a família, as pessoas que são ajudadas. Os autores associam essa dinâmica ao que eles chamam de grupo karma. É um karma que é compartilhado por um coletivo, pessoas que têm laços de afinidade, de propósito comum. Aqui a evolução vem mais pela entrega, pelo sentimento, pela fé, do que necessariamente por uma compreensão intelectual profunda das leis, sabe? Entendi. E por último, o terceiro caminho que eles dizem seja uma minoria mais desperta, talvez? O do estudo, trabalho, autoconhecimento e reforma íntima? Exato! Esse seria o caminho daqueles que buscam ativamente entender como a vida funciona, as leis universais, que se dedicam ao trabalho construtivo, que investem tempo e energia no autoconhecimento e que se empenham na famosa reforma íntima. Que seria? Seria essa transformação consciente dos próprios padrões negativos, pensamentos, sentimentos, comportamentos. É um trabalho ativo para melhorar a si mesmo. Nesse caminho, a pessoa se torna mais lúcida sobre a própria realidade, sobre suas responsabilidades. E, segundo o livro, ela pode até participar da programação da sua própria existência antes de reencarnar. Olha que interessante. Nossa, isso é bem profundo. E o foco aqui seria ainda maior. Sim, o foco se amplia para além do grupo mais próximo. Conecta-se a um senso de responsabilidade mais abrangente, ligado a coletivos maiores, como a nação ou até mesmo o planeta inteiro. É o que eles chamam de polikarma. Essa palavra responsabilidade parece que volta sempre, né? Você mencionou que o livro diz algo como: o conhecimento gera responsabilidade. Como que isso funciona na prática para lidar com o karma? É fundamental. A responsabilidade nesse contexto não é para ser vista como um fardo pesado, mas como um motor para a mudança. Uhum. Conforme a gente entende melhor como nossas ações geram consequências para nós e para os outros, a gente é meio que impelido a olhar para dentro, a analisar nossos próprios atos, nossas intenções, nossos padrões repetitivos. A autoanálise honesta vira essencial. Deixa de ser só vítima das circunstâncias, né? Exato. Não é mais só sofrer passivamente o que vem do passado, mas entender por que certas coisas acontecem e, principalmente, o que a gente pode fazer agora para mudar o futuro. É aí que entra a reforma íntima como um trabalho ativo. Lembra da frase do começo? Karma se quita com trabalho. Ética, mais amorosa. Falando nesses níveis de interação individual, grupo, coletivo, o livro detalha como esses tipos de karma, ego-karma, grupo-karma, polikarma se misturam, né? Eles usam umas analogias visuais para explicar isso. Usam, sim. É uma interação bem complexa que eles descrevem. Uma analogia é a da cebola cósmica. Cebola? Como assim? Imagina camadas. A camada mais externa seria o ego-karma, o individual. Depois vem a camada do grupo-karma, família, trabalho. E a camada mais externa, o polikarma, nação, planeta. Tudo interligado, uma camada influenciando a outra. Entendi. E a outra imagem? Há de redes interconectadas.
cada pessoa é um nó na rede. E cada nó afeta e é afetado pelos outros nós, próximos ou distantes. E o princípio que rege tudo isso, segundo o livro, é a lei dos semelhantes, ou lei da afinidade vibratória, da ressonância. Ah, ressonância, de novo. Sempre ela. Energias semelhantes se atraem. Nossos pensamentos, sentimentos, ações, tudo isso cria um campo energético ao nosso redor. E esse campo nos conecta, nos sintoniza com situações e pessoas de vibração parecida. E para a gente navegar nessa teia toda de energias e responsabilidades de um jeito ético, os autores trazem um conceito específico, né? Algo chamado consciencioética. Por que esse termo e o que ele significa exatamente? Eles preferem consciencioética em vez de cosmoética, que é um termo jamais conhecido em outras linhas espiritualistas. Talvez para evitar confusão ou para dar uma nuance própria deles. E o que seria essa consciencioética? Seria a ética fundamental do universo. Uma ética que vai além dos códigos morais humanos, sabe? Porque a moral humana muda muito com a cultura, com a época, com o lugar. Verdade. A consciencioética seria mais profunda, multidimensional, levaria em conta as leis do karma e da reencarnação como parte da realidade. Não seria relativa, seria mais absoluta, no sentido de universal. Você teria um exemplo prático para a gente entender a diferença da moral comum para essa consciencioética? Olha, o livro usa um exemplo bem delicado para ilustrar, que é o do aborto. Complexo. Muito. Enquanto a lei dos homens varia, né? Alguns países permitem, outros proíbem, e as opiniões morais são super divididas, pela ótica da consciencioética que eles apresentam, a interrupção de um processo de vida que já está em andamento sempre geraria algum tipo de consequência kármica negativa para os envolvidos, porque interfere num planejamento reencarnatório. Entendi. Sempre gera algo. Sim. Mas e aqui está o ponto crucial. A consciencioética não seria um julgamento frio, tipo um tribunal humano. Culpado, inocente. Não. Ela ponderaria tudo. Todas as circunstâncias, as intenções por trás da ação, os atenuantes. Tipo em caso de estupro, risco para a mãe, essas coisas. Exatamente. Tudo seria pesado na balança cósmica, digamos assim. O contexto energético e evolutivo completo seria analisado. O objetivo não seria punir, mas sim entender as causas e os efeitos energéticos para promover o aprendizado e o reequilíbrio lá na frente. É uma ética de consequências energéticas, não de regras morais fixas. É uma perspectiva bem diferente mesmo. E o livro vai além, né? Tenta buscar até na ciência, em física, matemática, umas analogias para explicar esses mecanismos. Isso não é meio forçar a barra? É ousado, sem dúvida. Eles chegam a afirmar que a evolução da consciência pode e deve ser representada matematicamente. Sério? Com fórmulas e tudo? Propõe até modelos, tipo uma fórmula K mais LA igual a 1. K mais LA igual a 1. O que seria isso? Pelo que dá para entender, K seria o peso do karma negativo acumulado e LA seria o livre-arbítrio. A ideia é que são inversamente proporcionais. Quanto mais karma negativo pesado, K alto, menor seria o seu livre-arbítrio real, LA baixo, porque você estaria mais condicionado pelos padrões do passado. Ah, faz sentido. E o contrário também. Se você expande a consciência, usa bem seu livre-arbítrio, LA alto, você poderia diminuir ativamente o fardo kármico negativo, K baixo. É uma tentativa de modelar matematicamente a liberdade da consciência. Interessante. Eles também citam as constantes físicas fundamentais do universo, tipo a velocidade da luz, a constante de Planck, como possíveis evidências de que existe uma ordem inteligente, um equilíbrio por trás de tudo, levando àquela ideia de que Deus é matemático. Entendi. A intenção parece ser mostrar que as leis espirituais talvez tenham uma lógica, uma consistência tão rigorosa quanto as leis físicas que a gente estuda. Exato. Sugerir que não é algo aleatório, místico, no sentido de incompreensível. Há uma ordem. Ok. E como essa visão mais matemática, digamos,
se conecta com a energia que você falou antes, a ressonância e tal? A conexão vem pelos conceitos de bioenergias e ressonância, que eles detalham. O livro diferencia a energia imanente, Que seria? a energia cósmica primordial, neutra, pura, antes de ser usada, digamos assim, e a energia consciencial. Que a energia... É a energia imanente que já foi modulada, qualificada pela intenção, pelo sentimento, pelo estado de uma consciência, seja humana, animal, espiritual. Nossos pensamentos, emoções e intenções, tudo isso está constantemente moldando e emitindo essa energia consciencial. E aí entra a ressonância. Aí entra a ressonância bioenergética. É como um diapasão, sabe? Se você toca um, o outro que está na mesma frequência começa a vibrar junto, mesmo sem ser tocado. Uhum. Da mesma forma, nosso estado interno, se a gente está vibrando raiva, medo, ou se está vibrando alegria, paz, nos coloca em sintonia com energias semelhantes que estão no ambiente ou em outras pessoas. A gente atrai e ressoa com aquilo que a gente emite. E como isso impacta os relacionamentos? Aí entra outra analogia que eles usam, a dos vasos comunicantes. Aqueles da aula de física. Esses mesmos. Quando a gente interage de perto com alguém, haveria uma tendência natural para troca de energia, para o nível energético tentar se equilibrar entre as pessoas. Isso pode ser bom ou ruim, imagino. Exato. Pode ser ótimo quando há troca de energias positivas, construtivas, mas pode gerar uns nós bem complicados em situações de conflito. O livro chama isso de interprisão grupo kármica. Interprisão, que termo? Imagina uma relação de agressor e vítima, por exemplo. Ambos poderiam ficar energeticamente presos um ao outro por essa sintonia negativa, repetindo padrões de dor, de ressentimento, talvez vida após vida. Nossa, pesado. E como quebra isso? Segundo essa visão, o ciclo só se quebra de verdade quando entra uma energia de frequência mais alta, como o perdão genuíno, a compreensão profunda do que aconteceu, algo que mude a sintonia vibracional. Aí sim seria possível a desvinculação kármica, a libertação mútua daquela prisão energética. Faz sentido pensar que a gente carrega não só as consequências das ações, mas essas energias, esses padrões, né? Um livro fala sobre diferentes tipos de bagagem que a gente traz para a vida, certo? Fala, sim. Eles usam o termo bagagens kármicas para descrever as diferentes heranças que acabam moldando nossa encarnação atual. São 3 tipos principais que eles destacam. Quais são? Primeiro, a bagagem genética. Essa é a mais fácil de entender. É a herança física que a gente recebe dos pais pelo DNA. Cor dos olhos, tipo de cabelo, predisposição a certas doenças. O hardware, digamos assim. Ok. E as outras? A segunda é a bagagem paragenética. Essa já é mais sutil. Seria a herança propriamente espiritual. As memórias, as tendências, as conquistas, os débitos. Tudo que a consciência acumulou ao longo das vidas passadas. E onde fica guardado isso? Não está no DNA, né? Não no DNA físico. Estaria gravado em corpos mais sutis. O livro chama de psicossoma, ou corpo astral. É essa bagagem paragenética que traria nosso caráter mais profundo, nossos talentos inatos, aptidões, mas também os desafios kármicos específicos que a gente veio para resolver. O software básico da alma, talvez. Entendi. Genética, paragenética e a terceira? A terceira é a bagagem mesológica. Meso vem de meio, então é a influência do ambiente, onde a gente nasce, a família, a cultura, a sociedade, a educação que recebe. Ah, o famoso nature versus nurture. Natureza versus criação. Exato. Só que eles incluem aí não só as influências óbvias, mas também conceitos como a epigenética. Que é aquela ideia de que o ambiente pode ligar ou desligar genes. Isso. Como o estilo de vida, a alimentação, o estresse, podem influenciar a expressão da nossa herança genética. E eles mencionam até os campos mórficos, uma teoria do Rupert Sheldrake, que sugere que existem memórias coletivas ligadas às espécies, aos grupos, às famílias, que também nos influenciariam sem a gente perceber. Nossa, é muita coisa influenciando a gente ao mesmo tempo. Entender essas diferentes bagagens deve mudar bastante o jeito como a gente olha para a nossa vida, para os nossos desafios. Com certeza. Ajuda a gente a entender por que certas coisas são fáceis para nós e outras tão difíceis.
porque a gente se sente atraído por certas pessoas ou repelido por outras. Porque a gente enfrenta os desafios que parecem que foram feitos sob medida pra gente, sabe? Totalmente. O livro explora isso, por exemplo, quando analisa profissões pela ótica kármica. Diz que algumas atividades, tipo fabricar armas, promover vícios, seriam inerentemente geradoras de karma negativo, pelo impacto ruim que causam. Lógico. Outras, como ser professor, médico, terapeuta, desde que a pessoa atue com ética, com amor, teriam um potencial kármico super positivo. E a maioria das profissões comuns, sei lá, assim, engenheiro, padeiro, artista, o balanço kármico dependeria muito da intenção e da conduta ética de cada um no trabalho. E isso vale para o coletivo também, né? Para países. Vale. Eles usam os exemplos bem didáticos com países fictícios para ilustrar o grupo karma e o polikarma. Comparam um país super armamentista, que eles chamam de represália, com outro super filantrópico, esperança nova. Entendi a ideia. Ou comparam um país que investe pesado no social, na consciência, chamado Conscienciolândia, com outro que sucateia a educação, a cultura, chamado Mediocrália. Que nomes. Mas ilustram bem. Sim, a ideia é mostrar como as escolhas políticas, econômicas, sociais de um governo e da população como um todo criam um padrão energético coletivo. Isso gera um karma compartilhado que afeta todo mundo que vive ali, embora, claro, com diferentes níveis de responsabilidade para cada um. Fica nítido que as escolhas individuais e coletivas tecem a realidade kármica do grupo. Ok. Diante desse cenário todo, que é bem complexo, né? Com tantas influências, tantas responsabilidades individuais, coletivas, a pergunta que não quer calar é: tá, e aí? O que a gente pode fazer? O livro dá alguma dica prática para quem quer, trabalhar ativamente o próprio karma, especialmente o negativo? Dá sim, felizmente. O foco não é só na teoria, é muito na prática transformadora. O livro sugere várias atitudes, vários exercícios para quem quer modificar positivamente a situação kármica. Que tipo de coisa? Coisas como, primeiro, gratidão constante. Cultivar o hábito de agradecer de verdade pelas coisas boas da vida, as grandes e as pequenas. Obrigado Deus por, ou seja lá qual for a conexão espiritual da pessoa. Isso ajudaria a sintonizar com energias mais altas. Legal. Que mais? Oração sincera. Mas não aquela reza decorada, mecânica, sabe? A conversa espontânea, sentida com o divino, para expressar o que vai na alma, pedir orientação ou só para se conectar mesmo. Outra ferramenta é a autorreflexão crítica, tirar um tempo para analisar a própria vida meio que de fora, tentar identificar padrões de comportamento, reações emocionais que se repetem, ver as causas e efeitos das próprias ações. Com honestidade, mas sem ficar se escoteando, né? É para aprender. Entendi. Observar sem julgar tanto. Isso. E talvez o ponto que eles mais batem na tecla, a reforma íntima. Que volta de novo. Volta porque é central. É investir sério em autoconhecimento. Fazer terapia, ler coisas que edificam, meditar, participar de grupos de estudo e, junto com isso, examinar a própria ética no dia a dia. Usar o que eles chamam de espelho consciencial. Espelho consciencial. Olhar para si mesmo com honestidade, confrontar as próprias sombras, os defeitos, hábitos ruins e trabalhar ativamente para transformar isso, mudar pensamentos, sentimentos, atitudes negativas em positivas. É trabalho mesmo, trabalho interno contínuo. Interessante que eles buscam inspiração até na natureza para ilustrar uns princípios de convivência que poderiam ajudar a melhorar o karma de grupo, né? Sim, trazem umas lições do reino animal que são metáforas bem fortes. Citam a cooperação e a inteligência dos golfinhos, como eles se organizam em grupo para pescar, para se proteger. Eu já vi documentários sobre isso. É incrível. E o exemplo clássico dos gansos selvagens voando em formação de V. Para economizar energia, né? Exato. A formação permite que cada ganso aproveite o vácuo da ave da frente. E não é só isso. Eles se revezam na posição da frente, que é a mais cansativa, e os que vêm atrás ficam grasnando para encorrejar os líderes. Que demais! Trabalho em equipe total. Total. São exemplos de colaboração, de apoio mútuo, de inteligência de grupo. A sugestão é clara. Se a gente adotasse posturas parecidas nas nossas relações humanas, talvez o nosso grupo karma fosse bem mais positivo. Com certeza.
Olha, toda essa nossa conversa sobre karma, reencarnação, energias, corpo astral, psicossoma, como eles chamam, período entre vidas, intermissivo, tá tudo dentro de uma visão bem espiritualista da realidade, né? Que vai muito além do que a gente vê e toca. Sem dúvida alguma. A base de todo esse raciocínio que a gente está explorando aqui, a partir dos trechos do livro, é uma perspectiva que considera a consciência como algo fundamental. Algo que existe antes do corpo físico e que continua existindo depois dele. Uhum. Conceitos como a existência de corpos mais sutis, a possibilidade de ter experiências fora do corpo, a projeção da consciência, a continuidade da vida após a morte física, o período intermissivo que a alma passaria em comunidades extrafísicas. As tais colônias espirituais. Isso, as colônias ou cidades espirituais, que teriam diferentes níveis de vibração ou densidades, como eles preferem chamar, e a própria reencarnação como um mecanismo-chave para aprender e evoluir. Tudo isso é fundamental para a lógica kármica que o livro descreve. Eles até usam esse termo multidimensionalidade para falar desses planos, diferenciando do conceito de multidimensionalidade que a física teórica usa para outras coisas. Ufa! É realmente muita informação, mas apresentada de um jeito que tenta conectar os pontos, né? Se a gente fosse resumir a essência do que esses trechos nos mostraram sobre o karma, qual seria a ideia principal que fica? Olha, eu acho que a ideia central é que o karma, nessa visão que eles trazem, é bem mais do que só uma lei de retorno ou um destino que já está escrito na pedra. Não é fatalista, então. De jeito nenhum. É um processo dinâmico, inteligente e, acima de tudo, pedagógico. Está ligado de forma muito íntima às nossas escolhas, ao nosso nível de consciência, às nossas intenções e às energias que a gente gera e com as quais a gente entra em sintonia. Uhum. Não é sobre um Deus castigador, mas sobre aprendizado contínuo e reequilíbrio energético. Opera com uma justiça imanente, que está na própria natureza das coisas e que visa lá no fundo a evolução de todas as consciências. É uma lei universal que está sempre convidando a gente à responsabilidade e à transformação interior. É uma visão que, se a gente compreende bem, pode dar mais poder para a gente do que medo, né? Tira um pouco aquele peso do castigo e coloca mais foco no trabalho, no aprendizado. Exatamente. É mais sobre o que a gente faz com o que acontece, do que só sobre o que acontece. E para a gente fechar a nossa conversa, que tal a gente pensar numa ideia bem intrigante que o livro menciona assim meio de passagem? Qual ideia? O conceito de adiantamento do karma positivo. Adiantamento? Tipo um crédito? É, tipo isso. A fonte sugere que, em situações muito raras, quando uma consciência mostra um esforço evolutivo assim excepcional e um potencial muito grande para ajudar os outros, ela poderia, digamos, receber um crédito kármico positivo antes da hora. Talvez para impulsionar ainda mais o trabalho dela. Nossa, que interessante isso. Pois é, e isso leva a gente para uma reflexão final, talvez, pensando nessa contabilidade kármica toda que a gente discutiu, que envolve ação, intenção, energia, aprendizado, tudo isso. Que tipo de mérito, que tipo de esforço genuíno seria tão significativo a ponto de não só quitar as dívidas do passado, mas de conseguir adiantar créditos do futuro? O que seria preciso fazer, né? O que seria preciso em termos de transformação interna, de serviço ao próximo, para talvez receber esse empurrãozinho extra na jornada evolutiva? O que significaria, na prática, receber um vale espiritual antes mesmo de ter feito todo o trabalho correspondente? Fica aí a provocação para a gente pensar sobre o potencial que talvez exista dentro de nós, um potencial de transformação, de superação, que talvez seja até maior do que a gente imagina.